Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e hoje nós vamos falar sobre mais um assunto interessante da área de gestão de pessoas operacional, o conhecido departamento pessoal. Vamos falar hoje sobre o E-Social, o Web, MEI e Segurado Especial simplificado, que estava previsto para hoje entrar em processamento a parte de fechamento da folha e rescisão de contrato, né? O fechamento do mês, né? A rescisão de contrato já estava sendo calculada, mas ainda não tinha o fechamento da folha. A promessa era que, a partir de hoje, você poderia pagar tanto o INSS, quanto o FGTS, quanto o Imposto de Renda, se tivesse pelo DAI, que é o documento de arrecadação do E-Social. Porém, hoje veio uma informação lá dentro do E-Social Web MEI, de que apenas o INSS está sendo processado no DAI, o FGTS continua pela conectividade, continua pela CEFIP ou pela GRRF. Então tem que aguardar mais esse ajuste, mas você que tem empregado, numa empresa do MEI, você pode já fazer a sua folha pelo E-Social Web MEI simplificado, se você não usa sistema de folha de pagamento. Quem usa sistema de folha de pagamento através do escritório de contabilidade continua fazendo o processo normal. Agora, quem quiser fazer o seu Web MEI simplificado pelo sistema do E-Social Web, pode fazer a partir desse mês, a partir do dia 25. Lembrando que o FGTS é no dia 7 e você vai ter que usar a CEFIP ou a GRRF se for uma rescisão de contrato, ok? Mas vai fazer o fechamento lá dentro do E-Social Web MEI simplificado e vai pagar o INSS pelo DAI. Você não vai precisar usar o ADCTF Web para fazer o DARF previdenciário. Lembrando, inclusive, que se você não tiver e não deve ter, porque é MEI, nenhuma informação de EFD-REINF que impacte na Previdência, como retenção de terceirização de mão de obra, de prestação de serviço, produção rural, não é? E também a desoneração da folha, ok? Que o MEI não tem essas informações, não precisa se preocupar com o FD-REINF, que se você não tiver informações a enviar, você não precisa mais fazer o FD-REINF sem movimento, ok? Então vamos para frente. Vou entrar aqui no meu ambiente do E-Social Web MEI simplificado, vou colocar aqui ó, as informações do meu MEI, ele vai aparecer aqui, ó, simplificado pessoa jurídica ou geral pessoa jurídica. Vou começar a usar a partir desse mês o simplificado pessoa jurídica. Vamos fazer uma simulação de folha de pagamento, ok? Está aqui a informação que eu falei para vocês, ó, logo na tela inicial. Orientações gerais. Esse módulo foi desenvolvido para facilitar a declaração de dados ao E-Social por meio de ferramenta simplificada que permite que sejam cumpridas as obrigações legais sem a necessidade de ter software próprio, que é o caso do sistema de folha. Apenas os MEI, que são microempreendedor individual, que possuem empregado ou que contratam um trabalhador sem vínculo, deverão prestar informações ao E-Social. Se você não se enquadra nessa condição, não precisará informar dados no E-Social. Lembrando que esse ambiente também é para o segurado especial MEI, ok? Ou segurado especial, desculpe, segurado especial ou MEI. Aí, se fosse segurado especial, eu ia acessar simplesmente com o meu CPF, ok? E lá dentro do meu CPF eu tenho as informações. Opa! Eu tenho as informações, ó, simplificado, pessoa física, aí eu teria as informações com relação ao CAEPF, e aí eu faria a minha folha de pagamento aqui normalmente, ok? Então, vamos fazer aqui do E-Social MEI simplificado. Depois a gente fala aí, depois a gente faz um outro vídeo sobre segurado especial, que vai ser basicamente a mesma coisa, ok? Então, vamos lá. Aqui, vencimento do FGTS até dia 7,
FGTS, como pagar temporariamente. O FGTF não estará incluído na guia de recolhimento do E-Social DAI e deverá ser depositado acessando a conectividade da Caixa, ou seja, CFIP e GRRF se for rescisão. Contribuição previdenciária, como pagar após o encerramento da folha de pagamento, deverá ser emitida a guia de recolhimento do E-Social DAI com os valores da Previdência. Vencimento dia 20, ok? Então, nós estamos fazendo folha de outubro, vamos pagar em 20 de novembro. Então, o primeiro passo aqui, vamos cadastrar o meu trabalhador. Para você consultar a obrigatoriedade da sua empresa, as empresas do MEI, elas são do grupo 3, tá? Tá aqui, a partir de 01 de 2019, ok? E aí, eu posso vir aqui e cadastrar meu empregado. Vou vir aqui, cadastrar um empregado. No caso aqui, a Manuela é a proprietária da empresa, vou cadastrar eu mesmo como empregado. Opa. Data de admissão, eu vou botar aqui 1º/7/2021. Aqui, ó, quando eu dei um tab, ele já me perguntou empregado geral, empregado contratado no verde e amarelo, empregado contratado no verde e amarelo. Não, empregado geral. Esse verde e amarelo é um contrato que nem existe mais, tá? Podem ter pessoas que estão nesse contrato em vigor, mas que começaram lá naquela época que dá medida provisória, ok? Mas não se contrata mais nesse tipo de contrato, ele não existe mais. A medida provisória foi revogada e esse contrato não existe mais, ok? Ele está em vigor para quem foi contratado na época. Mesmo assim, vai trazer uma série de problemas no futuro, se já não está trazendo, ok? Então, continuar. Aqui ele vai me pedir os demais dados da minha contratação. Aqui ele abriu a próxima tela de identificação. Então, ele tem todos esses grupos, ó, identificação, endereço de residência, dependentes, dados do contrato e jornada de trabalho. Raça, vou botar aqui raça negra, estado civil, solteiro, grau de instrução, pós-graduação completa. País de nascimento, Brasil. País de nacionalidade, Brasil. Próximo. Salvar rascunha, caso você não termine a contratação, você salva o rascunho para continuar posteriormente. Residência no Brasil, vou botar aqui 70, 940, 340, 901. Bloco 2, sobrelógio. Sobrelógio. Pronto, a federação já está aqui. Prosseguir. Próximo. Agora, dependentes. Então, vou incluir meus dependentes aqui, ok? Vamos para frente. Próximo grupo de dados. Tipo de contrato de trabalho. Prazo indeterminado, prazo definido em dias, prazo determinado vinculado à ocorrência de um fato. O prazo, esse prazo indeterminado é quando não existe experiência, tá, pessoal? Você já começou um contrato sem experiência nenhuma. A regra da experiência é de no máximo 90 dias, podendo ser dividido em duas partes, 45, 45, 30, 60, 20, 70, do jeito que você quiser, ou como determinar a convenção. Então, se você colocar prazo indeterminado, não tem experiência. O prazo de experiência, que é o padrão, não é? Ele está aqui, ó, no item 2, prazo definido em dias, ok? Então, eu vou colocar aqui o primeiro prazo indeterminado. Então, se eu estou começando o contrato 1/7, a primeira experiência, deixa eu abrir aqui o meu Excel, até para vocês verem como é que a gente faz essa conta, ok? 1/7 de 2021 é a contratação.
Primeiro 45 dias, vou botar 45 mais 45. Vou botar aqui. Vou pegar esse cara aqui, ó, mais 44 dias. Por quê? Porque ele entra na conta. Então, é A5, que é dia 1º, mais 44 dias. Então, a primeira parte do contrato de experiência acabaria 14/8. A segunda parte vai acabar quando? Mais dia 1º, ou igual, não é? Igual, dia 1º, mais 89 dias, ok? Então, 28/9 terminou a experiência. Contratando um do 7, eu estou botando um do 7 porque eu já estava no cadastro, mas se começar agora, você vai fazer a mesma conta jogando para frente. E aqui é o seguinte, ó, esse período de experiência, você, se eu tivesse antes, se eu tivesse fazendo essa admissão lá no dia 1/7, eu ia colocar 14/8 aqui, ok? Colocaria 14/8 de 2021. Beleza, depois eu viria aqui quando o contrato fosse renovado, ou seja, tivesse acabado essa experiência e começasse a próxima experiência, o próximo período, que começaria dia 15/8 e iria até 28/9, eu viria aqui e incluiria 28/9 de 2021. No meu caso, como esse contrato foi a prazo determinado em dias, eu vou botar que acabou 28/9, ou também, como já passou da experiência, posso colocar aqui indeterminado, porque nós já estamos em outubro, ok? Mas o procedimento correto é você colocar o período da experiência. Lembrando o seguinte, essa experiência aqui, ó, ela acontece da mesma forma que o documento que você escreve para o empregado. O contrato de trabalho, ok, escrito, ele vem escrito período de experiência. Quando acaba a experiência, você não precisa emitir um novo contrato indeterminado. Por quê? Porque aquela cláusula da experiência simplesmente prescreve e o contrato continua a valer indeterminadamente. Da mesma forma, vai acontecer aqui, ó. Se o contrato foi, se o período, o prazo determinado foi ultrapassado, ele continua valendo indeterminadamente. Então, você pode tanto vir aqui depois e colocar indeterminado, quanto você pode continuar com ele com 28/9 de 2021. Ok? Na realidade, esse tipo de cadastro aqui tinha que ser igual ao cadastro de sistema de folha. Tinha que vir aqui o primeiro período e o segundo período, aí dizendo que era um tipo de contrato de experiência. Mas o governo ele tem muita dificuldade em lidar com o contrato privado. A rescisão privada eles têm dificuldade em calcular, salário privado tem dificuldade em calcular, e esse sistema, sempre quando vem de cadastro elaborado pelo governo, tem essa dificuldade em entender as regras e simplesmente pegar um sistema de folha e entender o sistema para replicar isso no processo deles. Então, fica assim meio sem sentido para o que a gente está acostumado a fazer, ok? Mas tanto você poderia deixar ele aqui com o período de experiência final, que ultrapassado esse período ele virá automaticamente indeterminado, ou você pode vir aqui e colocar indeterminado. Tá? Eu vou deixar o meu padrão aqui porque eu prefiro que fique documentado que existe uma experiência antes, mesmo que ela já tenha acabado. Vou botar o meu salário aqui de R$ 2.000. Ó, o MEI ele pode ter um trabalhador, ok, que tem um salário de piso da categoria. Piso da categoria não quer dizer necessariamente que é um salário mínimo. Se você for para uma categoria de construção civil, por exemplo, se contratar um cara que está na construção civil, que aí a minha empresa pode ser uma empresa de manutenção, que não precisa ser uma empresa que não se enquadre no Simples, por exemplo, pode ser uma empresa de reparos, esse tipo de coisa, que está na categoria de construção civil, você vai ver que tem profissionais lá com salários relativamente altos em relação ao salário mínimo. Então, o piso da categoria de um carpinteiro, de um encarregado e assim por diante, não é um salário mínimo, é um pouco acima. Então, não se engane achando que piso de categoria é sempre o salário mínimo. E existem categorias que têm pisos diferentes para cargos diferentes. Existem várias atividades que o MEI pode fazer e ele tem que ver na categoria qual é o salário piso daquele cargo que ele está contratando, ok? Então vamos lá, coloquei aqui R$ 2.000, regime de jornada, horário fixo,
Eu tenho aqui, ó, horário fixo, atividade externa, trabalho à distância, trabalho urbano, CNPJ do sindicato. Eu posso pegar tanto o sindicato da minha categoria, ok? Como eu posso colocar um CNPJ, se não houver sindicato, eu posso botar um CNPJ de, de uma DRT, porque eu não tenho sindicato. Isso pode acontecer em alguns casos, principalmente quem é do interior. Vejo que quando eu botei esse CNPJ 37, 115, 367, 3500, eu trouxe o Ministério do Trabalho como se ele fosse o sindicato da minha empresa. Por quê? Eu não identifiquei um sindicato da minha categoria, ok? Se não tem sindicato da minha categoria, o piso também não existe. E aí você vai contratar um empregado com o piso do mercado ou qualquer coisa parecida, ou o salário mínimo, que é o piso de qualquer trabalhador, ok? Então vamos lá. Cargo, vou botar aqui assistente. Assistente administrativo. Vou botar aqui administrativo. Quando botei administrativo, ele já me traz, ó, vários CBOs relativos a esse cargo, referente a esse cargo. Eu trouxe aqui o de assistente administrativo, ok? É só você digitar o nome aqui que ele vai aparecer. Esse campo aqui é digitação livre, é o cargo que você quer na sua empresa, e esse aqui é o CBO que ele está vinculado, ok? Então, tenho aqui, ó, deseja observação do contrato de trabalho, deseja preencher a observação do contrato de trabalho. Se eu tiver alguma observação a colocar, eu clico aqui e digito, ok? Treinamentos e capacitações. Se tem treinamentos e capacitações específicos dessa atividade, eu posso incluir aqui, ok? Não são campos obrigatórios, tá? Então, não é necessário eu incluir, se não existir, ok? Deixa eu marcar um aqui, porque ele já gravou, não é? Depois que você clica, ele não deixa você sair. Botei aqui treinamento básico. Pronto. Mas não é obrigatório, só se eu quisesse marcar. Como eu marquei, ele não saiu, tá? E agora a jornada de trabalho, horário fixo. E aqui, ó, ele já me traz uma escala de trabalho de segunda a domingo, ok? E aí eu vou definir os dias que o trabalhador exerce sua atividade. Ó. Ele vai me dar aqui algumas opções de horário. 7 horas e 20 minutos com 100 minutos de intervalo. 100 minutos de intervalo, 100 minutos de intervalo, 100 menos 60, ok? 100 menos 60, então dá 1 hora e 20 minutos, ok? De intervalo. Então, posso usar esse horário. Eu posso também, ó, 8h48, com 1 hora e 12 de intervalo, tá vendo? Isso aqui, esse aqui é você colocando um empregado para trabalhar de segunda a sexta, 7 horas e 20 minutos, 20 dividido por 60 é o mesmo que 33% de 1 hora, então é o mesmo que 7,33 vezes 6 dias na semana. Então, vai dar 44 horas. Então, esse tipo de jornada aqui são para 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Esse aqui, por exemplo, eu já estou distribuindo as 44 horas durante os 5 dias na semana. Ó. Se você pegar aqui, ó, 48 minutos dividido por 60 é igual a 0,8. Então, 8,8 vezes 5, 44 horas. Então, 8 horas e 48 minutos vezes 5 dias, 44 horas. Então, são os tipos de jornada que você tem que entender para você cadastrar seu trabalhador. Então, isso aqui são 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Estou levando em consideração as 44 horas semanais, tá? Lembrando que sempre a jornada de trabalho tem 6 dias e 1 de descanso, independente de quantas horas ele trabalha na semana e quantos dias ele trabalha, senão você não consegue entender a jornada mensal. Vou botar aqui, ó, 7 horas e 20 minutos por dia, 7 horas e 20 minutos por dia, 7 horas e 20 minutos por dia. Ele vai só somando aqui embaixo, ó, tá vendo? 7 horas e 20 minutos por dia,
Agora, por último, mais 7 horas e 20 minutos, ó, 44, igual eu falei para vocês. E esse dia aqui vai ser o dia de folga. Pronto, está cadastrado, ok? Você pode testar antes de salvar, ok? Agora concluir. Cadastro concluído com êxito, tá vendo? Então, o Cláudio já está cadastrado no meu sistema, ok? Se eu quiser imprimir dados contratuais, eu clico aqui, ele vai aparecer a opção do relatório. Deixa eu ver que relatório é esse. Isso aqui, dados cadastrais e contratuais, é a famosa ficha de registro de empregados, a ficha de registro de empregados do e-social, ok? O nome do empregador, o nome do empregado. Está aqui os meus dados profissionais, ok? Beleza. Movimentação, se eu tiver histórico de movimentação trabalhista, aqui é a opção. Como eu não tenho, só tenho a minha admissão, ele não vai ter nada. Dados contratuais, reajustar salário, afastamentos temporários, aqui vão entrar férias, vão entrar afastamentos pela Previdência, assim por diante, cálculo de férias e desligamento. Mas eu quero, nesse momento, testar o processamento da folha, dados da folha de pagamento. Vou gerar uma folha de pagamento do Cláudio. Certifica que realizou o lançamento de todos os eventos do mês, tais como admissões, afastamentos e tudo mais. Já eu quero fazer a minha folha de outubro, ok? Folha de outubro, ele já me relacionou aqui, ó. O empregado Cláudio, total do salário, já me trouxe aqui, ó, descontos e valor líquido, ó. Então eu não precisei nem mandar calcular nada, ele já trouxe para mim, o que ele acha que eu tenho que do que eu tenho que pagar para o meu empregado, ó. Já trouxe automaticamente o meu INSS, meu salário, ok? Se eu quiser adicionar um outro evento, ele tem vários eventos aqui já, ó. Vale transporte. Vou descontar o vale transporte do Cláudio. Vou diminuir um pouquinho a tela aqui, porque ficou pequeno. Vale transporte, vou colocar aqui R$10 de vale transporte. Opa, estou no lugar errado, estou em proventos. Eu tenho que lançar aqui em descontos. Ó. Pessoal, dica para vocês: lançar vale transporte em dinheiro para o empregado no E-Social é um tiro no pé. É proibido pagar vale transporte em dinheiro. No futuro você vai ser tributado sobre isso, ok? Então não faça isso, porque não se paga vale transporte em dinheiro, nem alimentação. Por mais que a sua convenção coletiva diga que pode, ela não tem esse poder, a lei proíbe. Tanto o artigo 457 da CLT trouxe essa confirmação com relação à alimentação e o decreto do Vale Transporte também proíbe o pagamento em dinheiro. A convenção e o acordo coletivo não tem poder de alterar a forma de pagamento do benefício. Ele pode alterar o valor do benefício e o desconto do benefício. Agora, a forma de concessão não pode. Então, tomem cuidado que isso vai ser um tiro no pé. Então, vale transporte e desconto. Vou incluir aqui, ó, R$10 de desconto de vale transporte e vou incluir aqui a alimentação. Vou adicionar um. Deixa eu ver aqui se não tem um de alimentação. Passar a setinha aqui, ó, que ele vai aparecer, não. Assistência médica, deve ter algum de alimentação, não é possível. Estorno. Atrasos, falta, DSR, desconto de adiantamento. Tem que tentar cadastrar aqui. Não deixou incluir uma alimentação.
Vamos ver como é que a gente lança isso. Então, salvar, remuneração. Ok, ele não tem a opção de incluir, de cadastrar novas rubricas, ok? Então, os descontos aqui de vale alimentação, por exemplo, eles vão ficar comprometidos. Então, a gente tem que dar uma pesquisada depois para ver se eles vão abrir a opção de cadastrar novas rubricas, que essas rubricas aqui, elas são muito poucas para fazer gestão da folha de pagamento. Não tem a opção de desconto de alimentação, atrasos, vale transporte, devolução, isso aqui já é um reembolso, tá vendo? Tem seguro de vida, porém não tem o desconto da alimentação. Sugiro que você, enquanto não aparece, não dá a opção de incluir, que você inclua no desconto de vale transporte, no frigir dos ovos, não é? Isso aqui não vai impactar em tributação, ok? Esclareça para o empregado na hora de entregar o recibo, que como não tem a opção, você colocou os dois descontos juntos, porque ele não vai te dar a opção. Aqui você tem a data de pagamento, ó. Então, você vai colocar a data de pagamento do salário do trabalhador. Você tem até o quinto dia útil do mês seguinte para pagar. Eu botei 5 de novembro aqui, mas novembro, dia 1º, dia 2 é feriado, então 1, 2, 3, 4, 5, seria dia 6. Dia 6 de novembro é um sábado, o sábado conta como dia para pagamento. Então ficaria assim, ó, vale transporte, alimentação. Se eu quisesse incluir outros proventos, ó, você tem aqui as opções, ó. Um pouquinho minha tela aqui para ele aparecer. Você tem várias opções de pagamentos, porém você não tem grandes opções de descontos. Para pagamentos sim, mas para descontos não. Para proventos sim, para descontos é muito limitado. Então, terminado isso, salário, contribuição do empregado na Previdência, 163,50, já calculou direto, vou salvar. Dia 6 o pagamento, salvei, e agora se eu quiser, venho aqui, ó, encerro a minha folha. Vou encerrar a minha folha. Pessoal, no momento de fechar minha folha, ele está dando um erro, pedindo uma lotação. Porém, aqui no E-Social Simplificado MEI, não tem local para eu cadastrar a lotação. Vou mostrar para vocês o erro. Outubro, tá aqui minha folha que eu fiz, não é isso? Aqui, ó. Minha folha de pagamento, 2.000, o salário, o INSS, o Vale Transporte. Se tiver alimentação, inclui no Vale Transporte, porque não tem a opção de incluir rubrica, ok? Já incluí rubrica lá no E-Social Web Pessoa Jurídica Geral, ela não apareceu aqui, então não tem como, não vi ainda como incluir outras rubricas aqui que não estejam na relação, mas vou continuar testando. Mas com relação ao fechamento, salvar remuneração, quando eu vou fechar, encerrar a folha, ó, ele está dando um erro de lotação, ele está procurando uma lotação que não existe, tá vendo? Ó? ME001, isso aqui deve ser uma lotação padrão, tá vendo? Então, eu vou tentar agora ir lá no E-Social Pessoa Jurídica Geral e vou tentar fazer o cadastro, que é lá que existe uma aba onde eu posso, ó, Geral Pessoa Jurídica, é lá que existe uma opção de cadastrar a lotação, ó. Vem aqui, lotações. Vou incluir essa lotação. Ele já me deu o código que ele está esperando, é esse código aqui. Ele apareceu lá no erro. Vou incluir ela aqui, ó. Vou colocar ela aqui a partir de 7 de 2021, quando o meu empregado foi admitido. Tipo, vou colocar aqui classificação das atividades, que é o tipo 1, que é um departamento. Ele só vai ter dois tipos, ok? Que permite para o MEI. 515 é o meu código, não tenho terceiros que eu somei, não tenho terceiros também suspensos. Salvar. Vamos ver se agora ele vai passar lá.
verificar aqui, fazer a inclusão. Essa aqui é a primeira folha que eu estou fechando, tá, pessoal? Eu não fiz testes antes, porque como saiu agora e tem muita gente perguntando, eu já fui gravando e testando, ok? E aí, cadastrado com êxito, tá aqui, ó, a lotação que ela pediu, que o sistema lá no fechamento está pedindo, o E-Social está pedindo. Vamos tentar agora para ver se funciona. Vou mudar aqui, meu CNPJ, meu MEI, vou botar aqui e vou lá, simplificado pessoal jurídico. Vamos ver se agora ele vai deixar eu fechar a minha folha. Está o outubro. E vou tentar encerrar. Vamos ver se ele acha. Opa! Achou, ó. Tá vendo? Então você tem que ir lá no E-Social, Web, pessoa jurídica geral e cadastrar aquela lotação, porque ele vai pedir, ó. Trouxe o resumo do meu FGTS, a minha base de cálculo, meu INSS, a base de cálculo, meu valor a recolher, ó. Contribuição do empregador, que é 3% do salário base, contribuição do empregado, confirmar. Vou confirmar. Ok? Aqui, ó. Para bater o edital DAI, acesse a página e edite a guia. Vou clicar aqui, ó, para verificar esse DAI. É um ambiente parecido com o da DCTF Web, que a gente já viu em outros vídeos. Se eu quiser emitir o meu DAI, clico aqui, ó, emito para pagamento. Ó. Salvar. Ok, tá aqui a minha guia de pagamento, ó. Ok? Só veio FGTS, ou INSS, desculpe, só veio o INSS. O FGTS tem que fazer via Cefip ainda, ok? Então fiquem atentos e no próximo vídeo, na próxima aula, eu vou gravar para vocês um vídeo fazendo rescisão de contrato no E-Social Web simplificado, ok? Um abraço a todos e não se esqueça, se inscreva no nosso canal para ajudar aí no nosso trabalho, para a gente criar, para a gente gravar mais vídeos para te ajudar nos seus processos do dia a dia. Um abraço e até a próxima.